E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Saudade do meu nono ano, né? Saudade de vocês. Bom, pessoal, nós iremos hoje finalizar o capítulo 3. Nós falamos de algumas propriedades radicais, nós falamos de várias propriedades radicais, só que ficaram faltando duas. E nós vamos finalizar hoje, fechar, graças a Deus, graças a Deus, vamos fechar esse capítulo aí hoje. Então vamos lá. Ó, só para vocês não se perderem, continuando, capítulo 3, radicais, o que eu vou falar, tudo que eu vou falar agora, vocês encontrarão na página 67, 68 e 74, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, extraindo o fator do radicando. Nem sempre, galerinha, do meu coração, nem sempre eu terei uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz enésima exata. Mas, professor, quando eu não tiver uma raiz exata, o que eu faço? Vocês irão fazer o seguinte, vocês irão fatorar esse valor. Vocês irão fazer a decomposição dele em fatores primos. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 50. Como que eu vou encontrar a raiz quadrada de 50? Vocês vão lá no cantinho do seu caderno, igual eu fui lá no cantinho do meu... Ó, meu caderno grandão, meu caderno grandão. Beleza? Vão lá no cantinho do caderno e vão fazer a decomposição. 50 dividido por 2, 25. 25 por 5, 5, 5 por 5, 1. Opa, 1. Finalizou a minha decomposição. Então, nós temos 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Por que eu juntei ao quadrado? Eu sempre vou agrupar a minha decomposição de acordo com o índice. Se o índice é 2, vou juntar de 2 em 2. Se o índice é 3, eu vou juntar de 3 em 3. Para quê? Para aplicar uma propriedade chamada de simplificação de radicais. Sempre que o meu expoente for igual ao índice, o valor sai do meu radical, ok? Então, eu vou cancelar o expoente 2 com o índice 2, sairá o 5 do meu radical, ok? Então, 5 raiz quadrada de 50 é equivalente, é igual a 5 raiz de 2. Beleza, galerinha? Então, isso se chama extraindo um fator de dentro do meu radical, ou do meu radicando, perdão. Raiz quadrada de 27, a mesma coisa. Eu vou lá no cantinho do meu caderno e vou fazer decomposição. 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Aqui, se eu juntasse, eu teria 3 ao cubo. Porém, o meu índice é 2. Então, lembra-se? Eu vou juntar de 2 em 2. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado vezes 3. Então, esse 2 vai cancelar, o expoente 2 vai cancelar com o índice 2 e vai sair o 3 de dentro do meu radicando. Então, a minha resposta ficaria 3 raiz de 3. Então, sempre que eu for fazer uma fatoração, uma extração de um fator dentro do radicando, eu tenho que decompor o valor que está lá dentro. Mas, às vezes, para eu resolver, eu tenho que inserir o valor dentro do meu radical. Como que eu faço? Eu faço o processo inverso. Se para sair, ele tem que sair com o expoente igual ao índice, para ele entrar dentro da minha raiz, o valor tem que entrar com o expoente igual ao índice. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho 5 que multiplica a raiz cúbica de 2. Quando esse 5 for inserido dentro desse radical, o 5 ele vai ter que passar com o mesmo expoente, o expoente do índice. Se o índice é 3, o meu expoente ele tem que ser 3. Então, logo, eu ficarei com raiz cúbica de 2 que multiplica 5 elevado ao cubo. E aqui, professor, você tem 7 ao quadrado vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu vou pegar o 7 elevado ao quadrado e o 2 e vou colocá-lo dentro do meu radical. Porém, eu não posso esquecer que o 7 é até elevado ao quadrado. O 2, como não tem nada, propriedade da potência, o expoente dele é 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, quando ele vir para dentro da minha raiz, eu vou ficar com 2 vezes 2 elevado ao quadrado, porque 2 vezes 1 vai dar 2. E eu tenho 7 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. De onde vem esse 2? Do meu índice. Então, eu passo a ter
Propriedade da potência de base iguais, repete a base, soma o expoente. 2 mais 1, 3. Potência de potência, repete a base e multiplica o expoente. Então, 7 ao quadrado vezes 2 vezes raiz quadrada de 2 é equivalente a raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 4. Beleza? Então, para extrair, eu decomponho o meu valor. Para inserir, eu coloco a minha base, ou o meu valor dentro do meu radical, e o expoente dele tem que ser exatamente igual ao índice da minha raiz. Beleza, galerinha? E eu quero racionalizar os denominadores. O que significa racionalizar? Racionalizar significa transformar um número irracional no número racional. Então, sempre que eu for racionalizar, eu vou transformar um número irracional no número racional. Como assim, professor? Aqui eu tenho 3 exemplos diferentes. Quando eu tenho 3 raiz quadrada de 7, 2 dividido por raiz sétima de 5 elevado a 5, e 7 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Cada um desses exemplos aqui, eu tenho uma maneira diferente de se resolver. Primeiramente, se eu quero transformar esse número irracional no número racional, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar embaixo, em cima, por raiz quadrada de 7. Por que eu vou racionalizar embaixo, em cima, por raiz quadrada de 7? Porque o meu objetivo é eliminar essa raiz. Quando eu fizer 3 vezes raiz quadrada de 7, eu vou ficar com 3 raiz quadrada de 7. Quando eu multiplicar raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, aqui está acontecendo a multiplicação de radical de mesmo índice. Vocês aprenderam que eu repito o radical e o que eu faço com o radicando? Eu multiplico. Então, eu vou ficar 7 vezes 7, 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu vou ficar com 3 raiz quadrada de 7 dividido por 7. Beleza? Então, eu transformei. O que eu fiz? Eu coloquei um número que, ao multiplicar com ele mesmo, né, ele vai se tornar um número no qual o expoente vai ser igual ao índice para que ele possa sair de dentro do meu radical. A mesma ideia eu vou utilizar com o número daqui de baixo. Porém, eu tenho 2 raiz de 7 radicando 5 elevado a 5. Repare bem que, ao racionalizar, eu coloquei 5 elevado a 2. Por que eu coloquei 5 elevado a 2? Porque quando eu aplicar a propriedade da multiplicação de radical de mesmo índice, eu ficarei com 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. Ok? Tá. E em cima, professor, eu fiz a multiplicação normal. 2 vezes raiz sétima de 5 elevado ao quadrado e raiz sétima de 5 elevado a 5 vezes raiz sétima de 5 elevado ao quadrado. Ao fazer essa multiplicação, numerador e denominador, nós chegamos a esse resultado aqui. Porém, aqui, é o meu foco principal. Eu faço essa racionalização justamente para eliminar essa raiz no meu denominador. Como? Vou pegar o raiz sétima de 5 elevado a 5 vezes 5 elevado ao quadrado. Vou repetir a base, vou somar o expoente, porque multiplicação de base iguais. Então, eu repito a base, somo o expoente, eu vou ficar com o expoente 7. Olha que coisa interessante. Expoente 7, índice 7. Então, aqui vai estar acontecendo uma simplificação de radicais. Então, quando eu simplifico, sai o meu 5 de dentro do meu radical. E aqui em cima, normalmente, 2, que multiplica a raiz sétima de 5 elevado ao quadrado, dividido por 5. Beleza? Já na minha terceira racionalização, eu tenho 7 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Aqui, galera, o processo é um pouco diferente. Aqui, lembra-se lá do 8º ano, eu falei assim, pessoal, uma coisa que vocês têm que sair sabendo do 8º ano é o produto notável? Pois é, chegou a hora de utilizar ele. Aqui nós iremos utilizar o produto da soma pela diferença. Por quê? Porque eu tenho duas expressões distintas. Raiz quadrada de 5
mais raiz quadrada de 3. Então, para eu eliminar isso aqui, eu tenho que aplicar o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter que racionalizar em cima e embaixo com o sinal do termo do meio contrário. Por quê? Porque quando eu fizer a multiplicação, o 7 vai multiplicar esse termo todo. Então, eu tenho 7 que multiplica... Eu tenho 7 que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Beleza, em cima está tranquilo. O problema é embaixo. Porque quando eu multiplicar esse termo por esse, aqui nós teremos um produto da soma pela diferença. E conceitualmente, ele fala para nós o seguinte, que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, quando eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado, eu passarei a ter 7 que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, ó, o expoente 2 cancela com o índice 2. Então, vai sair o 5 de dentro do meu radical. O 2 cancela com o índice 2. Então, vai sair de dentro o número 3. Então, eu vou passar a ter 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, que divide 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, nós iremos finalizar aqui a nossa resposta. 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Beleza, galerinha? Então, a racionalização nada mais é que transformar o número irracional no número racional. Então, esse processo todo que nós fizemos foi justamente para pegar as raízes que estavam no denominador e transformá-las no número racional. Beleza, galerinha? Ó, um beijo no coração e até a próxima. Beleza?